Acho que agora começou a gravar, né, Maria? Porque eu perdi a opção de ver. Então, como eu estava dizendo, Agora começou. pronto, todos esses movimentos que surgiram, esses protestos antirracistas ou protestos antirracismo que começaram nos Estados Unidos, acabaram ecoando por vários outros espaços coloniais e atlânticos no mundo. E eu digo coloniais porque frequentemente esses movimentos ocorreram em nações que foram colonizadas por europeus. Então é muito importante a gente fazer essa conexão. Né? Toda a sociedade humana ela carrega consigo essa intenção de moldar e remodelar a sua história. Todas essas nações têm o cuidado de mostrar, digamos, a parte mais bonita da sua história. Né? Isso não é uma coisa específica do Brasil. Existe o cuidado e a preocupação de exaltar, por exemplo, determinados personagens, determinadas datas ou comemorações. Então, essa iniciativa de fundar e de organizar instituições que fossem encarregadas de gerir esse patrimônio nacional foi uma iniciativa que inicia inicialmente na Europa, mas que acaba reverberando para o mundo todo. Então, nesse contexto do projeto colonial, essas estátuas, esses monumentos coloniais que foram construídos e fundados em lugares de memória não são apenas monumentos estéticos, eles não servem só para deixar a cidade bonita. Essas manifestações são manifestações políticas muito bem pensadas e muito bem planejadas. Né? A gente precisa pensar a serviço de quem essa história está sendo contada. No Brasil, a gente pode ver que existem monumentos, rodovias, ruas, prédios que têm nomes, que têm rostos de personagens históricos da época da colonização, ou da escravidão, ou mesmo da ditadura militar. Então, a gente inicialmente precisa fazer essas grandes macro questões, digamos assim. O que é que a gente pode ser considerado como patrimônio, o que são lugares de memória e como esse projeto colonial acabou afetando a construção da nossa história. E, repito, não é uma construção específica da história brasileira. Né? Todas as nações existem mecanismos e artimanhas e estratégias que elas utilizam para contar a história a favor do movimento político em questão. E aí a gente pode pensar a questão do patrimônio. Eu acho que, antes de mais nada, é importante pensar no conceito de monumento. Esse conceito de monumento, a questão vinculada ao patrimônio histórico, caiu nos últimos Enems de forma fragmentada. Né? Essa questão do monumento, ela nasce com a Revolução Francesa. Né? Quando a Bastilha foi chamada pela primeira vez de monumento histórico, eles começaram a valorizar, digamos, esse verbete, essa questão. E em vários países europeus acabaram se apropriando desse conceito de monumento também. Foi sendo generalizado, reabilitado, obras antigas passaram a ser consideradas obras dignas, obras que deveriam ser lembradas e rememoradas. E o conceito de monumento acabou sendo apropriado por cada um dos países ao longo do século XIX e do século XX. Isso surge com muita força na França, depois passa para outros países europeus, como Espanha, Itália, e logo veio para o continente americano, principalmente no início foi os Estados Unidos, e depois acabou chegando na América Latina também. Então, ao longo dessa primeira metade do século XX, volto a repetir, a questão do patrimônio histórico veio à tona de forma muito presente, de forma muito ferrenha. Os países ocidentais começaram a aprovar leis de defesa e de conservação desse patrimônio, né? E é importante a gente dizer que, quando a gente fala em monumento, nem sempre é uma figura grande, uma estátua bonita e portentosa. Pode ser uma lápide em um túmulo no cemitério, pode ser uma plaquinha na rua. Né? Então, muitos monumentos históricos no Brasil, a gente tem vários, que eram as fortificações, né, durante o período colonial. Então, esse patrimônio histórico, quando a gente pensa vandalização, destruição, depredação dessas estátuas, essas estátuas frequentemente estão vinculadas a personalidades históricas que foram consideradas racistas. Né? Esse movimento, a rebelião das estátuas, que a gente chama, faz parte do protesto contra a desigualdade racial muito presente na sociedade contemporânea. Né? E essa é uma questão que tem gerado muitos debates entre os especialistas. Isso porque muitas dessas homenagens fazem parte do patrimônio histórico e cultural de cada país. Né? O patrimônio histórico, como vocês podem ver no slide, é esse conjunto, é todas as obras, bens e manifestações populares, como festa, dança, tudo isso pode ser considerado patrimônio histórico. A gente divide em materiais e imateriais.
O material, digamos, é o conceito mais clássico, são as construções físicas, móveis, igrejas, prédios antigos, e o patrimônio imaterial é representado, digamos, pela cultura viva, por festas, vestimentas, conhecimentos. No caso de Pernambuco, a gente tem, por exemplo, a Feira de Caruaru, a gente tem o frevo, todas essas são manifestações dessa cultura imaterial. E todo patrimônio histórico, ele representa a história e a memória de um povo. É importante que o patrimônio seja preservado e para que esse povo se lembre de quem foram seus antepassados, que lembre de quem geraram a sua nação, quem foram as figuras importantes. Só que a escolha dessas imagens e dessas memórias que deveriam ser preservadas e passadas como herança, elas dizem muito do momento histórico que está sendo organizado, que está sendo concretizado. Né? Em alguns lugares, monumentos considerados racistas, por exemplo, têm sido revistos. Foi o caso do Museu de História Natural de Nova York, foi o caso da Bélgica, dessa estátua que a professora Maria vai falar, que acabou sendo depois removida após as depredações, ela vai ser restaurada, mantida em museu. Então, são muitos os historiadores que defendem que essas estátuas sejam recolocadas em museus, que elas sejam contextualizadas e tidas como objetos de estudo mesmo, uma coisa mais ou menos parecida com o que acontece quando a gente vai visitar algum museu da Europa, que tem os vestígios romanos, que tem vestígios gregos, enfim. Só que há um movimento também muito forte das pessoas que são contra essa depredação, digamos assim, essa vandalização. Para esse grupo pequeno, a destruição desse patrimônio histórico, ele representa uma anulação da história, um revisionismo histórico. Portugal, por exemplo, é um dos países que são muito reticentes quanto a isso. Eu trouxe essa imagem específica porque teve há pouco tempo atrás, Padre Antônio Vieira é um personagem que sempre aparece no Enem. Às vezes na prova de literatura, às vezes na prova de história. Ele é uma figura muito importante da história portuguesa, mas ainda mais importante para a história brasileira. Né? Ele foi um jesuíta que atuou no Brasil no século XVII, escreveu gramáticas, inúmeros livros, é tido como um dos personagens mais importantes da nossa história. E essa homenagenzinha que fizeram para ele retrata Vieira segurando essa cruz, rodeado de crianças indígenas, né? Então, muitas foram as pessoas em Portugal que criticaram essa forma de se fazer a história, porque é uma forma até caricaturesca. Você está imaginando que as populações indígenas no Brasil estão sendo todas representadas por essas crianças. A estátua não explica nada, não tem nenhum textozinho histórico informativo que diz o que aconteceu, o que é que houve na colonização do Brasil a partir de 1500. Vocês devem lembrar que nas nossas aulas de história a gente fazia muito essas analogias com os indígenas que eram vistos pelos europeus como selvagens, rebeldes, inimigos, né? Só que nesse contexto colonial existiam também os indígenas menos problemáticos, os índios bonzinhos, entre aspas, né? Esses mereciam uma chance de participar da sociedade colonial brasileira. E esses índios são os que estão sendo representados nessa imagem. Esses indígenas eram indígenas aliados que deveriam ser integrados e submetidos aos portugueses. E era assim que o padre Antônio Vieira pensava. Ele era a favor dos aldeamentos. Os aldeamentos eram pequenas aldeias que eles construíam ao lado das vilas, ao lado das zonas de colonização, e essas aldeias eram organizadas pelos próprios jesuítas. Os índios não estavam sendo escravizados, mas eles estavam praticamente presos. Eles tinham que servir ao colonizador e não havia maneira deles se rebelarem. Então, quando os indígenas que foram submetidos pelos portugueses, eles eram tratados sempre como essas crianças ingênuas, figuras que eram desprovidas de autonomia, não tinham autossuficiência, eles eram vistos sempre como seres que necessitavam da tutela do colonizador, eles acabavam sempre sendo reduzidos a uma condição de menor de idade, de figura menor de idade mesmo, e os que eram contra essa vertente eram tidos como indígenas bárbaros e selvagens que não mereciam a convivência com o europeu. Né? Então, foi com base nessa ideia que os indígenas eram criaturas ingênuas que começou esse relacionamento entre colonizadores e populações indígenas.
né, esses indígenas eles tinham a oportunidade, digamos assim, de entrar na sociedade colonial, mas sempre havia essa condição imposta deles estarem subordinados aos portugueses. E eles deveriam impreterivelmente ser convertidos, né? Eles deveriam ser batizados à força. E esse padre, esse religioso português, ele é um produto dessa maneira de entender os povos nativos, que identifica-se muito com essa questão da história colonialista, né? E essas aldeias indígenas, elas eram aldeias muito violentas, com grande rebelião, os indígenas precisavam participar de trabalhos forçados, eles não tinham escolha. Volto a repetir, ainda que eles não estivessem sendo escravizados, eles estavam sendo forçados a ficarem nessas aldeias e eles eram submetidos, inclusive, a serem soldados, porque a nação estrangeira que estivesse sendo inimiga de Portugal no momento, os indígenas eram obrigados a participar e a atuar como soldado. Então, essa estátua bonitinha, que já está aí pichada, ela não conta nada disso. Ela conta uma versão da história romântica, uma visão benigna dessa colonização portuguesa no Brasil. Essa é uma estátua que mascara e que oculta a violência que os povos nativos passaram durante o período colonial, né? A gente vê sempre que os índios são entendidos como crianças, como seres passivos, que são incapazes de se defender, que precisam sempre dos portugueses para defender eles, para proteger eles. E isso é uma coisa totalmente fora da realidade, porque a história brasileira, ao longo dos 300 anos de colonização, os indígenas se rebelaram e se defenderam de modo muito inteligente até. A resistência armada foi extremamente eficaz. Então, o que eu quero que vocês lembrem, pensem, é que essas estátuas elas são simplesmente símbolos do poder político. Elas não quero falar inventar, mas elas criam, digamos, mitologias de uma época, né? É engraçado porque esse padre, o Antônio Vieira, ele frequentemente é tido como defensor dos direitos humanos no século XVI. E é uma absoluta aberração, isso não é verdade. Né? Por isso que a gente fala muitas vezes que a demolição é sim uma reparação histórica, no sentido de demolir também essas narrativas oficiais, fantasiosas, né? E tornar ao mesmo tempo possível e visível a luta indígena. Então, toda essa mentalidade ela está muito vinculada a esses aspectos do imperialismo, do colonialismo, que, de uma forma ou de outra, tinha como mala mestra a Igreja Católica, que o objetivo da colonização era salvar essas pobres almas do diabo e levar eles para a Igreja Católica. Então, por trás de tudo estava a religião cristã e a educação, assim, até as práticas alimentares dos indígenas, as noções de higiene dos indígenas, tudo para os europeus eram considerados selvagens. Tudo que não fosse branco, tudo que não fosse europeu, era selvagem. Então, essa era a missão, digamos, do homem branco civilizado que beneficiaria esses povos bárbaros. Então, essa é apenas uma das várias justificativas que o colonialismo acabou adotando ao longo da história. A gente sabe que existem teorias darwinistas, há o racismo científico. Então, isso tudo era passado para a população, seja em forma de entretenimento, mas também em revistas científicas, ou seja, a superioridade das raças era respaldado pela ciência da época, né? O darwinismo, ele reconhecia que umas raças eram mais desenvolvidas que as outras. E aí entram os negros, entram os indígenas, e é interessante esse conceito do colonialismo, né? Para que ele exista, deve existir a conquista, o povoamento e a exploração. Todas essas são ideias do final do século XIX e início do século XX. Né? Naquela época, as datas importantes para a história nacional e outros eventos para a história importantes para a história brasileira deveriam ser sempre lembrados. E para isso trabalhavam historiadores, políticos, poetas, tudo no intuito de glorificar esses heróis brasileiros, digamos assim. E o resultado foi essa história que a gente vê até hoje, né? Que é uma história muito europeia, muito ocidental. Isso se reflete em todos os sentidos na vida do Brasil, seja na arquitetura, na arte e nos próprios monumentos, nas estátuas que a gente está conversando aqui. Então, esse ideal das elites que foi construído no final do século XIX existe muito fortemente no Brasil de hoje.
E eu quis trazer uma estátua, digamos, moderna, uma estátua atual, que diz respeito a esse movimento dessa nova história, de resgatar novos nomes, de resgatar novos personagens. Né? Essa é uma estátua de Zumbi dos Palmares, em Salvador. Recentemente ela tinha sido depredada, mas foi porque parece que roubaram a lança da estátua, enfim, nada drástico, nem com pichação, nem com depredação, mas enfim. Então, esse processo de construção da identidade brasileira do século XIX está muito relacionado ao que queriam e ao que pensavam esses intelectuais do Brasil. Né? Eles queriam identificar qual deveria ser a identidade brasileira, destacar o Brasil como um país continental e tropical no continente. E no final do século XIX, coincidentemente, vocês devem lembrar que o Brasil passava por essa crise institucional, marcada por várias tensões que traziam consigo a todo momento o temor do separatismo. Né? Portanto, esse momento ideal para inventar uma história, digamos assim, pensar em novas tradições, era no Brasil Império, né? Essa tentativa de criar códigos de identificação que ligasse um brasileiro do Sul com um brasileiro do Nordeste, enfim. A ideia era construir essa identidade nacional para que o Brasil fosse um país diferente, que o Brasil se sobressaísse em relação aos seus irmãos, aos seus vizinhos da América do Sul. Para isso, trabalhou muito fortemente uma instituição chamada Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Essa instituição ela é criada com esse objetivo de escrever uma nova história do Brasil, né? Uma nova história do Brasil que refletisse as virtudes dessa nação que era jovem. E naquele momento eles não precisavam falar de escravidão, falar de tensão, mostrar os problemas do país, não. Eles queriam que o Brasil fosse, digamos, a referência europeia no continente americano. O Brasil deveria fazer parte dessas nações civilizadas, né? Deveria se espelhar na Europa, se espelhar nos Estados Unidos. Então, a Europa era sempre o modelo a ser seguido. O Brasil tinha que copiar a Europa em tudo, inclusive na questão da origem, né? Da nação, de um original, dos elementos próprios que caracterizariam esse padrão europeu até para a gente. Então, quais foram esses elementos originais que representavam o Brasil? Né? Dentre os vários mitos que foram criados, existe o mais importante, que é o da democracia racial. Há muito pouco tempo atrás, Bolsonaro deu uma entrevista dizendo que o racismo no Brasil era uma coisa rara, que o Brasil não era um país racista, né? E esse pensamento não se restringe ao presidente. Está diretamente ligado ao mito da democracia racial. E é a construção dessa história que foi inventada pelo Instituto Histórico e Geográfico, né? Eles queriam dizer que nós éramos uma nação diferente, uma nação mestiça, uma nação que concatenava brancos, indígenas e negros. Existia essa metáfora dos 3 rios, 3 rios desiguais. O rio mais limpo, os 3 rios significavam as 3 raças. O rio mais limpo, ou seja, a raça mais limpa, absorveria o resto e purificaria toda uma nação. Isso eles estão falando em relação aos brancos, né, aos europeus. Então, muitos historiadores brasileiros acabaram copiando essa história benigna da construção de uma identidade nacional nesse regime monárquico, e foram vários os grandes personagens que participaram disso. Eu poderia citar apenas um, que é o pernambucano famosíssimo, Gilberto Freire, né? Ele inaugura essa visão, digamos, positiva da interpretação da mestiçagem, vista a partir desse aspecto mais cultural. Então, disso tudo que eu falei, é importante a gente resumir, é importante a gente lembrar como essa leitura é importante para conhecer e compreender o pensamento dessas elites, entender por que aquelas estátuas foram construídas, que tipo de devoção essas pessoas deveriam ter em relação à Europa, né? O Brasil deveria ser aristocrata, deveria ser branco, deveria ser imperial, uma cópia de Portugal, né? Uma extensão de Portugal, como diziam alguns pernambucanos na época. E então essa reinterpretação da história do Brasil, ela acabou sendo muito eficiente, porque até hoje, em 2021, a gente discute esse tipo de coisa, né? E é interessante porque até hoje, essa corte brasileira, quando se instala no Brasil, no Rio de Janeiro, respaldada por corrupção, violência e descontinuidade, ela existe até hoje. E dentro desse movimento, eu achei interessante a gente pensar na questão dos lugares de memória.
né? Um lugar de memória, ele é sempre um conjunto que é constituído por uma realidade histórica concreta e uma realidade simbólica. Por exemplo, quando a gente pensa em lugares de memória relacionados ao Brasil, a gente pensa, por exemplo, o tráfico atlântico de escravos e a história dos africanos escravizados no Brasil. Existe uma iniciativa muito recente de catalogar as casas, terreiros e candomblés, o desembarque ilegal, onde ocorria esse desembarque dos afrodescendentes. Então, essa questão do lugar de memória é um termo que vem aparecendo muito, vem sendo utilizado muito pela turma dos direitos humanos e se refere justamente a esses diferentes suportes, diferentes formas de relembrar as memórias de vítimas, sejam elas judeus ou escravizados, vítimas, enfim, de graves violências, né? Então, esse é um aspecto interessante que muitos autores falam que essa não é uma memória espontânea, ninguém vai lembrar dos antepassados, até porque nem existe isso. Daí a importância de se criar esses locais, de se criar arquivos, de organizar celebrações, de notariar atas, de forma que essas ações e operações não sejam esquecidas. Daí a importância da gente discutir a questão das estátuas e dos monumentos coloniais, né? Muitas vezes a formalização dessa memória histórica, ela diz respeito a um espaço físico dentro de uma cidade, ou ela pode dizer respeito a um espaço de identificação em uma mata, em uma praia, como é o caso dessas imagens aí. Eu acho que é interessante a gente pensar que as sociedades mudam, o Brasil muda, essa revolta das estátuas, ela não surgiu de agora, como eu falei, esses são processos que acontecem ciclicamente na história, né? Sempre que tem uma mudança brusca de uma sociedade, então esse movimento revolucionário acontece. Aconteceu na queda de Hitler, aconteceu com Mussolini, aconteceu aí com a gente, em Pernambuco, no Nordeste, quando os holandeses invadiram. Eles eram protestantes, invadiram e saíram detonando e destruindo todas as estátuas das igrejas católicas, né? Então, esses conceitos, eles fazem parte de uma construção histórica. A história, ela muda ao longo do tempo. Antigamente, os negros, as mulheres, as pessoas com deficiência, todas elas eram excluídas desse processo político. Antigamente, por exemplo, a escravidão era legal, e é por isso que a história muda, e é por isso que é interessante, faz parte de uma democracia madura, a gente discutir também essa questão das estátuas, né? É interessante essa questão da própria destruição dos monumentos, acaba sendo uma fonte histórica, um sinal de mudança de uma determinada sociedade. A maioria desses monumentos eram estátuas que representavam governantes, colonizadores, divindades. Não é normal você ver uma estátua de Zumbi dos Palmares numa capital brasileira, né? Então, é importante a gente sempre reforçar que essa história brasileira ela é uma história baseada na desigualdade, não é uma coisa específica do Brasil, todos os países que foram colonizados passam por isso também. Muita gente exalta essa origem europeia, branca, em muitos países da América Latina, inclusive a palavra índio é um insulto feio, né? Então, esse movimento da derrubada dos monumentos, ele vai, no mínimo, estimular, vai levar para a sala de aula uma discussão sobre uma história mais variada, mais rica, mais diversa, que promove a participação de novos cenários e de novos personagens, né? Os verdadeiros destruidores do patrimônio não foram esses que vandalizaram pontualmente alguma estátua, foram os governos, foram os políticos, né? Cada gestão, quando inicia, começa a modificar, demole parques, estátuas, jardins, sem nenhum tipo de planificação urbana. Então, quando essas modificações vêm dos movimentos anticolonialistas, aí sim é tido como vandalismo e depredação para a sociedade. Fica aqui o questionamento, a professora Maria, se quiser iniciar já a fala dela. Oi, gente, vocês me escutam? Sim, tudo bem, Maria. Pronto, eu vou começar. Vocês têm alguma colocação a fazer? Achei incrível, Silva. Eu estava só aqui ouvindo. Achei incrível, muito bom, parabéns. Eu vou só esperar a Silvia compartilhar meu slide aqui, tá, gente? Certo, certo. Vou fazer um teste. Vai falando aí, Maria, que eu vou. Então, gente, Mari me apresentou já, mas eu sou Maria, é Maria Vitória, mas pode me chamar como quiser, na verdade. Eu faço licenciatura em História pela Federal também, tenho 20 anos, acho que é isso só. Eu ainda
Não consigo acreditar que eu tenho 20 anos já, porque para mim eu parei em 17 anos, ou 18 no máximo. Para mim, já tô... Não tenho 20 anos, mas enfim, É é uma isso. bebê. Vocês... Sim, às vezes eu paro e fico, meu Deus, gente, não, eu não tenho 20 anos. Mas enfim, vocês estão me ouvindo direitinho, porque eu vou ligar a câmera, deixar a câmera ligada mesmo, para vocês me verem. Tudo certo, professora. Sim. Então, como a Silvia falou, eu vou falar um pouquinho sobre esses casos recentes, né? Que tem sempre esse debate, né? Sobre destruir ou preservar, ou sobre ser certo ou sobre ser errado, né? Vandalizar, vamos dizer assim, esses monumentos históricos que são muito problemáticos. E aí eu vou falar um pouquinho, pode passar, Silvia. Eu vou falar um pouquinho sobre o movimento que surgiu na África do Sul, que é o movimento, eu sou bem ruim em inglês, mas é o movimento Rhodes Must Fall, que é o Rhodes deve cair. Então, ele se iniciou em 2015. Eu vou fazer uma contextualização assim para vocês, porque teve toda uma ordem cronológica, eu acho, vamos dizer assim, para chegar no que a gente está hoje, né? Borba Gato e tudo mais. Enfim, esse movimento que eu falei para vocês, ele se iniciou em 2015 e foi uma reivindicação, assim, sabe, dos estudantes da Universidade da Cidade do Cabo, porque eles não queriam mais estar sempre vendo e olhando a imagem, se eu não me engano, era só essa parte aqui, gente, eu não sei qual é, mas era só essa parte aqui, sabe, do rosto, de Cecil Rhodes, que ele foi um colonizador, vamos dizer assim, não tem nome melhor, um colonizador que explorou países africanos, né? Então, esse movimento conseguiram tirar a estátua de lá dessa universidade, e esse movimento desencadeou não só nos países africanos, mas também fora, na Universidade de Oxford também, e aí começou a desencadear muito desse movimento, né? Muito dessas críticas a essas estátuas, a esses monumentos que estavam ali e que não era para ser uma homenagem, sabe? Ou se fosse uma homenagem, devia ter dizendo o que essa pessoa fez realmente. E não romantizar, não apagar essa história, né? Então, nesse sentido, surgiu também o Black Lives Matter, que, como Silvia falou, foi no ano passado que teve esse boom, vamos dizer assim, né? Com a morte de George Floyd. E aí eles começaram também a pichar e a questionar esses monumentos históricos. Teve até em Londres, inclusive, na cidade de Cloustal, eu acho. E aí eles também destruíram uma imagem lá. Pode passar, Silvia. E aí eu vou começar falando sobre Borba Gato, né? Ele foi um bandeirante, inclusive ele era... o sogro dele era Fernão Dias, que era foi um bandeirante muito conhecido, né? Por ser bem violento, vamos dizer assim. Então, basicamente, o trabalho deles era expandir o território paulista para além do que já tinham ali, né? Na colônia, vamos dizer assim. Então, eles expandiam sem nem se preocupar com os povos indígenas, então eles destruíram aldeias, destruíram quilombos. E uma coisa interessante é que Borba Gato ele matou um fidalgo português. Então toda a coroa portuguesa ficou atrás dele. E ele decidiu se esconder. E quando ele se escondeu, acho que foi em Minas Gerais, alguma coisa assim, ele descobriu uma mina de ouro. E aí ele guardou, né, para se ele não ia soltar esse segredo para todo mundo, ele guardou. E ele foi na coroa e fez, tem essa menina de ouro aqui, e eu digo onde ela tá, se vocês prometerem me perdoar. Então, perdoaram ele por tudo que ele fez, por tudo que quem ele matou, né, um fidalgo português. E aí passaram a mão na cabeça dele, não só em relação a isso, mas também em relação ao extermínio de indígenas e de quilombolas, né, de pessoas negras. Então, ele voltou, ele recebeu várias honrarias, e uma coisa muito interessante é que eu citei mais na frente no slide, mas a deputada Érica Malunguinho, ela foi às ruas de São Paulo perguntar se as pessoas sabiam quem era Borba Gato, né? Porque eu acho que até a gente mesmo acaba cometendo esse erro de ver nome de rua, de praça e tudo mais, e não ir pesquisar, né? Todo mundo sabia, não, acho que ele foi uma pessoa importante, acho que ele foi uma pessoa... Tinha uma menina que falou que achava que ele tinha lutado na guerra mundial, alguma coisa assim.
E aí, quando ela falou, Érica Malunguinho falou, as pessoas ficaram, assim, bem surpresas, né? Porque não tinham nenhuma noção de que isso realmente, ele realmente tinha feito isso e que tinha uma homenagem, uma estátua em homenagem a ele, né? Porque ele matou, escravizou várias populações indígenas. E aí, a estátua dele foi incendiada no dia 24 de julho, que foi pela Frente Unificadora da Periferia, se não me engano, ou das favelas da CUFA, se não me engano. E aí, a pessoa, né, que reivindicou a autoria desse crime, ela foi presa. E aí, ele Galo, o nome dele. E aí, ele falou que na prisão, ele estava com a camisa, acho que, de pessoas negras, personalidades negras, e os presos começaram a perguntar, né, quem era. E aí, ele falou assim, que ele notou que dentro do presídio tinha, não, assim, não lembro se a palavra foi potencial, mas que tinha como desenvolver essa questão dentro também, porque muitas pessoas não sabem, né? E aí pode passar, Silvia. Teve esse caso aqui mais recente também, que foi o de. Deixa eu lembrar. Edward Colston, que ele foi um comerciante de escravizados da África. E ele tinha essa estátua lá em Londres, em Bristol. E aí, no processo de protestos, né? Porque teve nos Estados Unidos, desencadeou também em outros lugares do mundo. E aí, nesse protesto, derrubaram a estátua dele e botaram no lugar a de Jane Hayden, que foi uma ativista que, no dia desse protesto, ela subiu onde estava a estátua e botou os punhos cerrados, né? Que é o símbolo do movimento dos Panteras Negras. Sendo que aí tiraram a estátua dela porque disseram que não tinha permissão, não tinha nenhum tipo de coisa que pudesse deixar a estátua lá, né? E aí tiraram. Teve também, pode passar, acho que foi a mais recente agora, que foi a do protesto contra o marco temporal, que aí queimaram a de Pedro Álvares Cabral, né? Porque muito se fala sobre descobrir o Brasil, mas pouco se fala sobre ter sido invadido aqui, né? Porque antes de ser Brasil era Pindorama. Muitas pessoas falam isso, né? Pindorama é o nome que os indígenas deram ao Brasil, né? Então foi incendiado contra o marco temporal. O marco temporal basicamente diz que os povos indígenas não têm direitos às terras deles. Só tem direito a partir de 1888, se eu não me engano. Mas não desde 1500. Então, os grandes latifundiários têm direito a tirar as pessoas indígenas dessa terra, né? Pode passar, Silvia. Gente, eu vou beber uma aguinha aqui, porque tá calor. Enfim, eu resolvi botar alguns monumentos históricos. Vai estar na plataforma? Oi? O slide vai ser colocado na plataforma? Sim, eu mando para vocês. Vai sim, Fran, eu vou colocar, certo? Tá certo. É porque eu tô sem conseguir anotar, porque tá muito rápido. Eu vou falar mais devagar, desculpa. Eu tava pensando nisso agora, porque eu sou assim. Desculpa, mas eu vou tentar dar uma diminuída. Então, eu resolvi botar nessa parte do slide alguns monumentos históricos que são problemáticos. Eu não botei todos, porque ia ser uma lista enorme, e não só de monumentos, mas também de nomes de ruas e tudo mais. E aí eu botei aqui, mais do que monumentos, essas obras representam um passado que a branquitude insiste em perpetuar. Ou seja, a gente aqui no Brasil tem muito essa cultura, esse costume de não querer desvincular desse passado colonial da gente. Isso é um grande problema, porque em vez de se afastar, em vez de a gente recriminar isso, muitas pessoas não, vamos trazer, vamos ainda continuar botando o nome de Sinhá, de ditador, de tudo mais em ruas, inclusive aqui perto de onde eu moro. Eu moro na Zona Norte e aqui perto tem um restaurante que o nome é Sinhá Joana. Tem também um hotel que o nome é Senzala. Então, assim, várias coisas que remetem a esse passado colonial e que as pessoas deviam ter vergonha, mas eu acho que
acho que é o ego, eu não sei, mas a gente insiste em perpetuar, a gente não quer se desvincular disso, né? E aí é uma coisa muito interessante que se a gente for ver exatamente, se a gente for ver na Alemanha, por exemplo, eles criaram um museu do Holocausto. E tem todo um trabalho de consciência histórica, um trabalho de base mesmo, para dizer, ó, foi errado, matou milhões de pessoas, então lá eles recriminam totalmente isso, sabe? Se for botar uma estátua de Hitler lá, meu Deus do céu, eu acho que tem uma revolução, sabe? Mas aqui não, aqui se orgulha, aqui a gente levanta a bandeira de nacionalismo, de confederação, confederados, tudo mais, o que é uma burrice, não? Uma coisa bem errônea, vamos dizer assim, em uma palavra bem mais leve. Pode passar, Silvia. E aqui tem uma as bandeiras, que ela é de São Paulo. E, assim, não tem outra função essa obra sem ser exaltar a colonização, né? E o genocídio dos bandeirantes. Essa obra foi feita pelo artista Victor Brecheret em 1953, sendo que recentemente, não sei se foi 2013 ou 2016, que eles foram fechados, né? Então, sempre teve essa coisa, eu acho que as pessoas que estão mais atentas sempre renegaram isso, mas insistem em botar, né? Eu não sei por quê, mas insistem em botar ali para homenagear essas pessoas horríveis. E aí tem também, pode passar, Silvia. Inclusive, eu nem botei aí porque eu falei mais do Brasil. Mas nos Estados Unidos tem um monumento que é de Abraham Lincoln com um homem negro nos pés dele, como se fosse se ajoelhando e, assim, pedindo obrigada por ter acabado com o tráfico, né, com a escravidão. E aí também é uma coisa bem problemática. Esse monumento, eu fiquei passada, porque eu não consegui entender como tem pessoas que acham isso normal. Ele está em Santana do Parnaíba, em São Paulo, e foi uma cidade onde os bandeirantes passaram, se não me engano, ficaram lá também por um tempo. E aí é um monumento que retrata um negro escravizado, como dá para ver, e está puxando um barco para a fundadeira da cidade, que é Susana. Então, dá para... Assim, não tem nem como dizer que não é problemático, né? Mas também insistem em botar... Insistem em ressaltar esse passado tenebroso da gente. Pode passar, Silvia. E esse daqui também é de Pedro Álvares Cabral. Ele está no Parque Ibirapuera, em São Paulo. E ele foi construído, essa estátua, esse monumento, construído em homenagem aos 500 anos da invasão do Brasil, né? Então, tá lá. Eu não sei se já tiveram alguma marginalização, alguma vandalização lá, mas eu vi em um site que ele fala justamente sobre essa questão, e ele não mede esforço, ele diz invasão. Não é comemoração, de fato é invasão. Pode passar, Silvia. E aqui eu só vou trazer a deputada Érica Malunguinho, ela deu entrevista ao Brasil de Fato, que eu já falei dela no começo. E aí ela fala que, assim, a questão do direito à memória é fundamental. Assim como a gente aprendeu que o Brasil não foi descoberto, mas sim invadido, nós temos uma ampla capacidade de entender que a história não pode ser contada de forma única. E ela também foi autora de uma PL, de uma lei, projeto de lei, que ele proíbe homenagens a escravocratas e eventos históricos ligados a práticas da escravidão. E aí, se eu não me engano, em São Paulo, que ela é deputada de lá de São Paulo, já começou a mudar, ou a ter pelo menos esse trabalho assim de base, né? E ela fala também sobre essa questão de tirar. Ela só fala sobre tirar, né? De não preservar, de não botar. Mas aí até uma questão que eu queria trazer para você sobre preservar ou destruir. Porque a gente parte do pressuposto que era para estar ali. Mas já que está, o que podemos fazer, né? Porque eu acho que tirar sem dizer quem foi, o que foi, só vai deixar uma incógnita na população de assim, tá, mas por que tirou? Tava ali, todo dia passava por aqui, por essa rua, tava ali o monumento.
E aí tiraram. E agora? Né? Por que tiraram? Então, eu acho que, como eu estava conversando com Mariana, eu acho que deviam criar um espaço, ou um museu, ou botar numa placa, assim, né, dizendo, olha, essa pessoa aqui fez isso, isso, isso. Essa imagem está aqui, esse monumento está aqui, mas não era para estar, né? Fazer, de fato, um revisionismo histórico, porque, como eu vou falar nesse slide, agora pode passar, Silvia, também, que aí é o perigo de história única, que Chimamanda fala, né? Porque eu acho que a história, ela é muito perigosa. Eu sou estudante de história, mas acho que a história é muito perigosa. Porque ela pode dar valor a uma pessoa, ela pode construir a dignidade de um povo, mas também pode retirar. Então, ela fala na entrevista dela, Chimamanda, que até ela mesma tinha uma visão, uma história única do México, sobre os imigrantes do México. E quando ela chegou lá, ela viu os mexicanos sorrindo, né? E ela disse que ela sentiu vergonha dela mesma por ter caído nessa armadilha. Mas ela fala que talvez, se ela tivesse, vamos dizer, se tivesse abrido mais o leque dela, aberto mais o leque dela, ela poderia não cair nisso. E ela fala também, ela é nigeriana, e ela fala também assim, que quando ela chegou nos Estados Unidos, na faculdade que ela fez, a colega de quarto dela ficou com ar, assim, de pena, mas você é nigeriana, mas, nossa, ela tem muita coisa ruim. E quando ela foi, assim, a colega de quarto dela ficou surpresa porque ela sabia mexer em um fogão. E aí, todo mundo ficou assim, sabe, com esse sentimento de pena, de menosprezar e tudo mais, porque ela é nigeriana e na Nigéria só, claro, só tem desgraça, né? Na África só tem desgraça. E aí ela fala sobre exatamente isso, de não cair nessa história única, de não deixar que a história dos vencidos sempre dos vencedores sempre se sobreponha, sabe? Porque é um perigo muito grande. E aí tem um provérbio do povo Igbo, que é do sudoeste da África, se eu não me engano. E aí eles falam assim, até que eles falam sobre essa questão Gente, eu me esqueci, mas é basicamente assim, até que a história dos leões, a história dos caçadores seja sempre retratada, a história da caça sempre glorificará o caçador. Então, até que a nossa história dos povos negros e indígenas não seja contada, não seja por nosso olhar, né? Porque eu acho que pegar um historiador branco e botar ali para falar, ele pode falar muita coisa boa, sim, mas também ele pode falar muita besteira do que ele não sabe ou, de fato, perpetuar com essa ideia dos vencedores, né? Então, tem até um livro sobre isso, que ela é de Spivak, que Pode Seu Botar Não Falar. Então, os europeus, as pessoas brancas, tendem sempre a renegar esse outro. E esse outro é o quê? As pessoas do Oriente Médio, as pessoas negras, indígenas e tudo mais. Então, até a gente mesmo acaba sempre caindo numa malha fina, vamos dizer assim, de negar esse outro, de não considerar esse outro. E aí, indo para a questão dos monumentos, é muito interessante, porque se a gente for pegar uma criancinha indígena e falar, né, sobre os super-heróis dela e tudo mais, ela vai dizer, muito provavelmente, alguma lenda, algum culto dos indígenas, né? Mas se a gente pegar uma criancinha branca, ela vai falar, de fato, sobre os deuses nórdicos. E é muito interessante porque essa visão que foge do eurocentrismo, foge do padrão eurocêntrico, nunca é botada nos livros, né? Nunca não existe um trabalho de base, não existe uma conscientização histórica dos governantes em trabalhar isso, né? É como eu disse, eu botei no slide que vai passar, pode passar, Silvia. E aí é um tweet que eu vi no Twitter e também no Instagram, que o menino fala assim: no debate me perguntaram por que retirar estátuas e símbolos do passado. Respondi: se as crianças judias têm o legítimo direito de não conviver com os símbolos nazistas, por que as crianças negras e indígenas devem conviver com os símbolos que fazem apologia ao seu genocídio? Então, é justamente isso. Quando eu estava vendo um vídeo no Instagram sobre
o marco temporal, quando queimaram o monumento, né, de Pedro Álvares Cabral, o indígena falou que, para eles, era um desrespeito enorme. Era uma vergonha eles passarem ali e olhar para um genocida, porque, querendo ou não, foi um genocida, né? A gente tem que contar a verdade. E aí, eu fiquei pensando muito sobre isso, porque a gente não tem símbolos negros, porque a gente não tem símbolos indígenas, a gente só tem símbolos de pessoas brancas, inclusive tem até de ditador, minha gente. Tem um lugar aqui que é Castelo Branco. Castelo Branco foi um torturador, né, da ditadura militar. Então, é muito importante a gente sempre notar que existe um pacto, que até um termo é pacto narcísico da branquitude. Então, eles sempre tendem a manter essa questão, esse pacto, né, fechado. Porque não podem abrir, porque, querendo ou não, vai dar consciência às pessoas, vai dar consciência ao povo, né? E voltando em relação aos monumentos, eu queria saber a opinião de vocês em relação a tirar, a preservar, a destruir, porque eu acho que é uma confusão muito grande. Vocês podem abrir o microfone ou falar. Não vou forçar ninguém a falar, não, mas se quiserem, podem falar, por favor. Ou escrever no chat, gente. Que o povo é envergonhado, Maria. Eu acho muito eu complexo. entendo também. Eu Pode acho falar, muito complexo, porque à medida que você tira esses monumentos históricos, não sei se, de certa forma, ia haver um apagamento da história. Eu acho que é válido, sim, colocar esses monumentos e colocar o que eles fizeram, e realmente o que eles fizeram, não de modo romantizado, para a gente saber e ter uma noção de como o Brasil foi fundado, de que o Brasil foi fundado na base de genocídio, na base de preconceito e na base de exploração, desde sempre. Eu acho que isso é muito importante. Mas eu falo isso vendo de um ponto de vista de uma pessoa branca. Mas esse Twitter aí que você colocou, realmente, tipo, velho, imagina você tá em uma sala de aula ouvindo isso, sabe? Ah, eu vou chorar. Porque eu li um livro que ele se chama Quem Tem Medo de Feminismo Negro. E a autora falava que era horrível para ela quando ela estava na aula e ouvia essas histórias, tipo, como se o povo dela fosse só sobre isso, sabe? Não tivesse uma cultura, é como se fosse genocídio, muita morte, escravidão, 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 sabe? É como se o povo dela fosse totalmente apagado e a única coisa que fosse lembrada fosse isso. Aí, tipo, é fácil você dizer, tipo, eu queria que eu quero saber sobre a história do Brasil e eu quero saber como foi que o Brasil chegou aqui, mas também vendo de um ponto de vista de uma pessoa negra, escutando isso o tempo todo na sala de aula, deve ser realmente horrível. Gente, tá bem ruim minha internet aqui. A minha também tá dando uma mensagenzinha, eu não sei se apareceu para todo mundo que tá dando um instável. Isso que Franciele disse A minha tá. tão importante. Pra gente tá ok aqui. Pra mim tá dando pra ouvir tudo direitinho, certinho. E aproveitando, né, o que Fran estava falando, eu vou me intrometer aqui também agora, porque eu sou dessa. Eu acho que realmente o que ela colocou é bem importante da gente pensar. Eu concordo com a retirada desses símbolos escravistas, racistas e colonizadores do espaço público, porque o espaço público é um espaço que a gente usa para homenagear, né, esses grupos. Quando você coloca uma estátua no espaço público, você dá o nome de uma rua, você dá o nome de um espaço em que várias pessoas vão ter contato o tempo todo e todos os dias, você acaba homenageando. É diferente de quando a gente coloca esses símbolos, essas estátuas em museus, porque o museu é um espaço em que você vai conviver ali com um conflito de narrativas diversas. Então, por exemplo, existem museus do Holocausto, né, como Maria mencionou, que tem, sim, artefatos e diversos
símbolos ligados ao nazismo, mas também aos judeus. Então, existe ali o conflito das narrativas, que mostra esse conflito, os genocídios, a violência, mas é um espaço propício para esse debate. É um espaço propício para a gente pensar no passado criticamente e nessa disputa das narrativas, diferente de um espaço público, né, em que você está realmente homenageando aquele símbolo, né? Você está remetendo a um passado num sentido de homenagear e não de refletir necessariamente sobre ele, né? E como o Fran também disse, eu acho interessante a gente pensar que é terrível se, por exemplo, a gente está na Alemanha e pessoas fazem apologia ao nazismo ou levantam símbolos nazistas, automaticamente são presas, são reprimidas, certo? Enquanto que, então, por exemplo, para uma criança judia ver um símbolo nazista, a gente considera uma atrocidade. Então, por que que, como Maria disse, né, uma criança indígena, uma criança afrodescendente precisa conviver com esses símbolos sendo homenageados, né? E mais do que isso, não só nas ruas, né, nos livros de história, através dessas narrativas únicas. Então, por isso eu penso que seria muito interessante a gente retirar do espaço público e colocar em museus para conhecer aquela história, ao invés de simplesmente colocar ali e homenagear, né? Recife é, inclusive, um lugar bem interessante para a gente pensar essas questões, né? Porque tem muitas ruas com nomes de escravocratas, de comerciantes de escravizados, enfim, ligados a essa questão da colonização, né? Muitos espaços dessa forma. Inclusive os museus, os acervos, né? Muitos têm os nomes assim. Então, eu acho interessante a gente pensar nisso. E não sei se mais alguém tem algo para falar. Sim, realmente, porque, tipo, as pessoas passam na rua, veem esse monumento e veem como algo legal e tal, porque imagina logo que foi uma pessoa muito boa para estar ali sendo homenageada, né? E se fosse Exatamente. no museu, ia ter toda uma contextualização, ia ter, Uhum. de fato, o que aquela pessoa fez. Exatamente. Até mesmo porque os museus geralmente têm as visitas guiadas, né? Por exemplo, você pega um museu aí como, sei lá, o Museu da Cidade do Recife, tem o Instituto Arqueológico e Geográfico ali na Rua do Hospício, se eu não me engano, aí em Recife, né? E o que acontece é que a gente tem lá, sim, pinturas, a gente tem as armas que foram utilizadas em conflitos, você tem um grande acervo, assim, que mistura os lados que a gente coloca geralmente como opostos na história, mas você tem um guia que ele vai explicando para você é, de onde é que aquilo tudo veio, né? O conflito das narrativas, então você realmente conhece. É diferente, por exemplo, você passa num espaço público e aí você vê uma estátua, por exemplo, a do Borba Gato, de Pedro Álvares Cabral, é uma homenagem, né? É uma homenagem a um símbolo racista, ao colonizador. Então, eu realmente penso sobre essas questões, assim, como o Fran disse, que é massa a gente não ter isso como monumento em espaço público para homenagear, né? Enfim. Minha gente, sobre isso que Mari falou, em relação aqui no Recife, tem uma rua que a mãe da minha amiga tinha uma loja lá. E aí a rua era onde antigamente os escravos eram postos, né? De fato, como uma loja para serem escolhidos e tudo mais. E aí hoje, até onde eu sei, não tem nenhum monumento lá e tudo mais em relação a isso. Mas o que tem no carnaval é aqueles tambores silenciosos. E aí é uma manifestação cultural bem simbólica e bem significativa, porque é de fato uma homenagem às pessoas, vamos dizer assim, às almas, né? Porque acreditam muito nisso, as almas dos negros escravizados que ficaram por ali. Então, da meia-noite, fazem 1 minuto de silêncio. Desculpa, gente, é o filho da minha vizinha que tá gritando. Deus me livre. Mas à meia-noite fazem 1 minuto de silêncio, de fato, em homenagem a essas pessoas negras, né? Em relação ao que as meninas falaram, eu também, eu acho que, vou botar minha opinião pessoal aqui agora, eu acho que também teria que tirar e teria que ter, de fato, também a conscientização, né? Porque tá ali, não era para estar. Mas já que tá, que a gente pode trabalhar nisso, que a gente pode fazer com base nisso, né? Então, eu acho que é importante, sim, a gente fazer esse revisionismo histórico, né? Porque a história, como eu disse, eu acho que ela pode ser muito perigosa, dependendo de por quem e de quem foi escrita, né? Porque você pode usar a história para conferir dignidade a um povo, mas também você pode usar a história para tirar
a dignidade, a cultura desse povo, né? Então, você pode construir uma narrativa sua no seu imaginário e pode ser que, ao decorrer dos anos, isso se torne uma verdade concreta, como, por exemplo, que zumbi tinha escravos, né? Isso foi uma coisa escrita em um livro de uma pessoa bem problemática, eu não lembro o nome agora, mas foi tão repercutido, foi tão falado, que passou a ser verdade. E sabe que não é verdade, mas que foi tão cravado na nossa sociedade, que aí todo mundo começou a achar que é verdade, né? Então, acho que a gente tem que olhar por um viés sim, mais problemático, né? Problematizar mais isso, enfatizar mais isso. Por que tá ali? Porque a dor... Tem até uma frase de Emicida que ele fala assim: a dor dos judeus choca, a nossa gera piada. Então, eu acho uma frase bem impactante, porque resume basicamente isso, né? Se as pessoas, os judeus, não têm que conviver com esses símbolos, porque nós aqui no Brasil temos, né? Então, é uma pergunta que fica aí na mente para vocês pensarem sobre. Se alguém tem alguma coisa mais a comentar, podem falar, gente, que eu gosto de falar. Queria só complementar o que Maria disse, que foi muito importante. Assim, eu acho que o que a gente tem que pensar, a gente está citando muitos judeus, foi uma larga trajetória, foi um largo caminho para eles conseguirem chegar até aí. Eu acho que a primeira coisa, a gente está no início dessa cadeia sucessória. Eu acho que o interessante nesses debates sobre estátua, nome, é que as pessoas consigam superar esses símbolos, né? A gente anda pela cidade de Recife, tem um monte de personagens históricos do período colonial, João Fernandes Vieira, André Vidal de Negreiros, todos eles figuram, primeiro, todos homens, todas figuras heróicas, os que eram mestiços, entre aspas, já são tidos como brancos, e eu acho que essas estátuas, ruas, elas simbolizam muito essa herança colonial. Ao mesmo tempo que exalta essa herança, minimiza a violência quase que de uma forma ufanista. A gente viu o exemplo do padre Antônio Vieira. Ah, não, mas ele era bonzinho, ele tratava bem os indígenas. E isso está representado, por exemplo, falando do Recife especificamente, em inúmeros aspectos do espaço público. Existem várias ruas com os nomes desses caras. E eu acho que esse é o tipo de visão que a gente tem que discutir e questionar. E essa reinterpretação crítica do passado é uma das marcas de uma democracia madura, coisa que a Alemanha tem e o Brasil ainda está longe de ter. Mas eu acho que quando a gente reconhece, pelo menos, a existência desses personagens, dessas novas versões, não significa um apagamento, como os críticos dizem, né? Mas é simplesmente a confirmação que a nossa realidade era muito colorida e diversa, né? O nosso presente, ele é cheio de passado, tem muito mais passado no presente do que a gente pode imaginar. E eu acho que aí é que entra a presença do historiador. Isso que Maria disse é interessante, porque é perigosa, a história é perigosíssima. E é importante que haja essa atualização historiográfica, que é o que a gente está discutindo nessa aula de hoje, né? A prática historiográfica, ela é essencialmente revisionista. E são as indagações do tempo presente, dos movimentos negros, agora que fazem essa roda girar, né? Acho que é isso. Se alguém quiser complementar mais alguma coisa... Eu acho, vou me interromper aqui de novo, né? Mas eu acho bem interessante isso que vocês colocaram do revisionismo, porque geralmente a gente encontra, assim, algumas questões muito simples quando a gente fala de revisionismo, na verdade, questões que ignoram várias complexidades, né? Porque nem todos os revisionismos são ruins. Na verdade, é importante que a gente conteste narrativas que são eurocêntricas, etnocêntricas, que são narrativas predominantemente masculinas. E se o revisionismo não acontecesse, hoje a gente não teria a história das mulheres. A gente hoje não teria histórias que contam as narrativas daqueles que são chamados subalternos. A gente não teria a história decolonial, que se propõe enfim, narrar a história a partir de outras visões e outros grupos. A gente ainda teria uma história muito baseada no determinismo, né, biológico, no positivismo. Então, enfim, é importante a gente sim pensar nessas questões, né? E é isso, gente. Vocês estão tão caladinhas aí, Fran, Clarice. Eu não sei se as meninas querem falar mais alguma coisa, mas eu lembrei que no Rio de Janeiro, as placas das ruas têm os nomes, assim, tem o nome da pessoa, né, da personalidade, pode ser uma pessoa histórica, tem a de Marielle, e aí tem
o que essa pessoa fez, né? Se eu não me engano, não sei se já mudaram o nome de uma rua para o nome de Paulo Gustavo. Mas aí ele bota um nome, e aí a placa é azul e branca, se não me engano, ele bota um nome, e embaixo botam... É um nome bem pequeno, mas já é algo, né? É uma frase bem pequena, mas eles falam sobre o que a pessoa fez, ou como morreu, ou porque foi significativa. E aí eu tava vendo aqui, porque eu lembrei que quando eu fui pesquisar sobre Edward Colston, eu botei assim no Google só para ver, né, como seria. E aí tem assim, Edward Colston foi um comerciante inglês, filântropo e membro do Parlamento Britânico. Ele apoiou e doou escolas, esmolarias, hospitais e igrejas, principalmente em sua cidade natal. E aí é incrível, porque a gente só sabe que ele foi problemático por causa dos debates, né? Por causa dos movimentos que tiveram, do Black Lives Matter, que destruiu o monumento dele. Mas se a gente for pesquisar, muitas vezes tem que ser uma pesquisa bem mais a funda para descobrir. Eu trabalhei por um mês na Associação Comercial daqui de Pernambuco, que é aquele prédio que tem o Marco Zero e tem o da Caixa Cultural. Tem os 4 prédios, assim, que são meio que afastados da cidade, né? E aí eu trabalhava em um lá. E aí eu não sabia, eu imaginava, claro, que um dos fundadores, um dos presidentes, ele tinha esse passado colonial, né? Ele era dono de escravos e tudo mais. E aí, quando meu professor da faculdade começou a falar, Marcos Carvalho, ele começou a falar sobre essa pessoa, esse dono da Associação Comercial, esse presidente, né? E aí ele começou a falar, não, ele foi um dono de escravos, não sei o quê. E eu não sabia. Porque a gente for pesquisar sobre ele, tem falando que ele doou para construir teatro, que ele era uma pessoa muito boa, né? Quase um santo, um beato da Igreja Católica, quase isso. Mas não tem falando sobre a problemática dele. E eu acho também isso muito bom a gente notar, porque quando a gente vai pesquisar só tem a coisa boa, só tem a coisa de bom, mas não tem aquela coisa de ruim, né? E aí é muito bom para enrolar as pessoas que não sabem disso. Porque Borba Gato mesmo a gente vai pesquisar, falar, ele foi um bandeirante, né? E por muito tempo os bandeirantes foram tidos como pessoas célebres, né? Porque impulsionaram o país, as ferrovias e tudo mais, mas não conta o outro lado da moeda, né? Também é muito bom contar, mas não contam. Então é isso. Vocês têm mais alguma coisa a comentar? Mariana, que eu sei que gosta muito de falar. Eu tô tranquila. Já fui muito palestrinha hoje, e vocês? Eu acho que tá de boa, então. Clarissa, Kailane, vocês não têm nada a comentar, né? Nem vou forçar muito as meninas, coitadas, que já estão aqui com a gente. A gente fica muito feliz, sabe que agora nessa reta final do Enem, né, Mariana? Os números decaem, mas eu volto a dizer que a gente aposta muito nesse tema, que cai alguma coisa relacionada a isso na prova, até mesmo por conta do fervor, né, do tema, das coisas que aparecem. Mas é isso. Se vocês não têm mais nada a pontuar, acho que a gente pode finalizar por aqui. Né, Maria? Deixa eu só falar uma coisa. Inclusive, tem um modelo de redação que eu vi aqui em algum lugar, em algum site que eu estava pesquisando para mandar para vocês. E aí depois eu mando. Mas assim, só para frisar, não copiem, tá, gente? Vocês pesquisam tudo mais, pegam algumas referências que Silvia falou aqui, que eu também falei, e aí vocês constroem um texto a partir do que vocês pensam, né? Eu vou pesquisar e vou mandar o link para Mariana, para ela mandar para vocês, certo? Acho que é isso. Pronto, gente. Então a gente conclui o que a gente usou hoje, os slides a gente passa para a professora Mariana e ela já repassa para vocês. Acho que é isso. A gente finaliza aqui, eu vou encerrar a gravação.